Bom, galera, então vamos para a nossa revisão de Guerra Fria. Deixa eu mapear todos os principais acontecimentos desse período que vai de 1945, 47, varia um pouquinho ali a data com os historiadores, não faz diferença, até 1991. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, duas superpotências emergiram. A Europa perdeu aquele protagonismo já desde a Primeira Guerra Mundial, em termos econômicos, os Estados Unidos, só que agora, de vez, aquelas potências europeias, como França e Inglaterra, que ainda eram potências imperialistas, elas perderam de vez o protagonismo no bloco capitalista para os Estados Unidos da América, e a União Soviética se consolida como a potência socialista, certo? Bom, é importante a gente lembrar, em meio a todo o processo da Guerra Fria, acontece também o processo de descolonização da África e da Ásia, incentivado por ambas as superpotências, certo? E todos os eventos ligados a essas emancipações sempre acabaram tendo a influência de uma, de outra ou de ambas as superpotências indiretamente. E não nos esqueçamos que dentro da descolonização da África e da Ásia vai surgir a ideia do terceiro mundismo, o bloco dos países não alinhados nem à política externa norte-americana, nem à política externa soviética de maneira subordinada. Bom, feito isso, vamos dar uma olhada numa coisa. Terminada a Segunda Guerra Mundial, nós passamos a ter o enfrentamento entre essas duas formas de organização política, econômica e social completamente antagônicas e excludentes. Por que são excludentes? Porque para que o capitalismo se expanda, não pode existir comunismo, e o comunismo representa o fim do capitalismo. Só que, como disse um sociólogo chamado Raymond Aron, a Guerra Fria foi um período em que a paz era impossível, justamente pelo que eu acabei de contar para vocês. Mas a guerra é improvável. Também porque medo da destruição mútua, medo do Armagedon. Aqui estão as fases da Guerra Fria. Alguns historiadores também dizem, ó, década de 40 e 50, Guerra Fria clássica, década de 60 e 70, coexistência pacífica, Nova Guerra Fria, década de 80. Eu coloquei essas datas aqui para serem mais precisas, mas se colocarem dessa maneira, década de 40 e 50, década de 60 e 70, década de 80, show de bola, não briga com a prova, certo? A fase clássica é a fase em que se consolidam os blocos. O bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, capitaneado pela União Soviética. Nesse período, nós temos uma estratégia que a gente pode chamar de estratégia do espelho. Os Estados Unidos lançaram a doutrina Truman, a União Soviética vai reagir com algo que não está aqui, que é a rede Cominform. Já vou falar sobre ela. A doutrina Truman, ela é também conhecida como a doutrina do mundo livre, e ela prevê a ideia de intervenção militar norte-americana, utilizando-se das tropas da ONU, na maioria das vezes, em países ameaçados pelo comunismo. E aí o que nós temos? Nós temos, por exemplo, a invasão norte-americana na Grécia e na Turquia, em 1949, colocando bases militares na Turquia naquele momento. Depois nós tivemos a primeira guerra da Guerra Fria, que é a Guerra da Coreia, e nós tivemos depois também a intervenção da doutrina Truman na Guerra do Vietnã, aquela que foi a maior derrota militar norte-americana. A União Soviética, diante da doutrina Truman norte-americana, a União Soviética também vai reagir. Percebam, claro que a União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, ela passou por um perrengue muito maior que os Estados Unidos. Não, vocês lembram que os nazistas invadiram o território e quebraram tudo a pau, né? Então, a União Soviética precisava se reconstruir, e esse leste europeu, também, que ficou conhecido como a terra de sangue, precisava ser reerguido, reconstruído, né? Então, nos primeiros momentos, os Estados Unidos, até por terem a vantagem de já ter a própria bomba atômica, eles conseguiram se impor, inclusive na divisão da Alemanha, que depois eu vou falar um pouco mais para vocês. E a invasão na Grécia e na Turquia, alegando ameaça de comunismo, ela representou algo estratégico para os Estados Unidos, porque isso aqui simplesmente isolaria a União Soviética de uma possibilidade de acesso ao mar Mediterrâneo e, além disso, colocava bases militares norte-americanas com um potencial nuclear
para atacar a União Soviética, certo? Bom, depois nós tivemos também a intervenção da doutrina Truman na Guerra da Coreia, a primeira guerra da Guerra Fria. Os norte-coreanos, impulsionados pela vitória da Revolução Chinesa, invadiram o Sul tentando reunificar o país que havia sido dividido lá na Conferência de Yalta em 1945, aquela conferência que dividiu o mundo em áreas de influência. E aí veio a intervenção das tropas da ONU, ameaça, inclusive com essas tropas da ONU, de invadirem a China entra na treta também, a União Soviética também, e há uma ameaça de colapso. A guerra só é finalizada efetivamente em 1953, com a divisão que a Coreia tem até hoje. E para responder a esse tipo de posicionamento norte-americano, e principalmente depois que a própria União Soviética também passou a ter a bomba atômica, aí a União Soviética vai criar isso aqui, ó, como informe. Então, tem a doutrina Truman do lado capitalista, tem essa rede como informe, que era uma coligação, uma ação conjunta dos partidos comunistas do mundo, coordenada a partir de Moscou. Então, era uma rede de informações e uma tentativa de atuação política internacional dos partidos comunistas, certo? Bom, nós temos aqui o que é chamado de cortina de ferro. Então, se a prova te fala em cortina de ferro, cuida. Tem a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqui nós temos, por exemplo, essas nações bálticas, elas pertenciam à União Soviética. Mas nós tínhamos Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Iugoslávia, Albânia, Bulgária e Romênia, que eram os países sob influência da União Soviética. Esses são os países da chamada Cortina de Ferro. Assim foi batizada pelo Winston Churchill. É nessas áreas que a União Soviética vai ter a grande influência. Então, temos a doutrina Truman, temos o rede como informe. Agora chegou a hora da gente falar das questões econômicas. Então, doutrina Truman como informe. Agora, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, um plano para ajudar a reconstrução econômica da Europa Ocidental, depois foi estendido à Ásia, foi oferecido também para países da Cortina de Ferro, países que tinham um socialismo autônomo, Iugoslávia e Albânia pegaram a grana, mas não aderiram ao capitalismo como os Estados Unidos previam, e o Plano Marshall ele tinha o grande objetivo de evitar que o comunismo se espalhasse pelo continente europeu. Ó, as duas primeiras décadas da Guerra Fria, 40 e 50, e até o final da década de 50, os Estados Unidos eles focaram fundamentalmente nessa recuperação da Europa Ocidental, na Ásia, para evitar que se expandisse o comunismo, na inspiração daquela revolução comunista chinesa, e deixaram bastante de lado o seu quintal, a América Latina. Já vamos falar disso. Então, essa recuperação econômica da Europa era fundamental para os Estados Unidos fazerem também a Europa voltar a comprar os seus produtos industriais. Então, passaram a circular dólares, empresas norte-americanas e a exportação de produtos norte-americanos cresceu em toda a Europa capitalista. E houve um privilégio muito grande de investimentos na Alemanha Ocidental e na Berlim Ocidental, que haviam sido divididas em territórios pela Conferência de Potsdam. Assim que os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, há uma pressão sobre a União Soviética para que ela também ajudasse os países do seu bloco. E aí a União Soviética lança o Comecon. Então, ó, Plano Marshall, Comecon, certo? Então, a União Soviética vai ajudar os países da sua região com o Comecon. E aí nós temos os acordos militares. A criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa militar mútua contra possíveis ataques do bloco socialista, e o Pacto de Varsóvia, que representa o mesmo para os socialistas. A diferença, a OTAN nunca atuou durante a Guerra Fria, certo? Por quê? Porque nunca houve ataques dos países socialistas aos capitalistas. Agora, a União Soviética usava também esse Pacto de Varsóvia, que era a sua aliança militar, para evitar que aqui no seu bloco surgissem movimentos questionatórios. E surgiram dois, e houve duas invasões do Pacto de Varsóvia. Uma na Hungria, em 1956, e outra na Tchecoslováquia, em 1968, na famosa
Primavera de Praga. Então, as duas intervenções do Pacto de Varsóvia foram na Hungria em 56 e na Primavera de Praga em 68, na Tchecoslováquia, quando se lutava por um socialismo democrático, certo? Bom, uma mudança bastante significativa, inaugurando essa segunda etapa da Guerra Fria, foi a morte do Stalin. Morre o totalitário Stalin, a União Soviética passa a ser comandada por Nikita Khrushchev, que denuncia os horrores da era Stalin naquele 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e essa fase da coexistência pacífica ela foi marcada por visitas diplomáticas, foi marcada por acordos de desarmamento e até, gente, por cooperação tecnológica, especialmente porque esse é o período da corrida espacial. Então, esse é o período também da corrida espacial. Então, houve cooperação tecnológica e, inclusive, uma viagem espacial conjunta entre soviéticos e americanos aconteceu nos anos 70. Não se esqueçam que a União Soviética ela teve uma dianteira muito grande e ela foi muito superior aos Estados Unidos nessa tecnologia espacial desse período, tá? É a primeira satélite, o Sputnik, a primeira estação espacial, o primeiro voo tripulado com a cadelinha Laika, primeiro cosmonauta Yuri Gagarin, a primeira mulher no espaço também, e os Estados Unidos com a NASA foi quem chegou pela primeira vez à Lua em 1969. O fato de acontecerem esses períodos aqui de diplomacia não impediu que grandes fatos marcantes ocorressem nesse período. Por exemplo, a construção do grande símbolo da Guerra Fria. Vai lá no meu podcast, A História da Sua Aprovação, e ouve o episódio que eu falei sobre, especificamente, o Muro de Berlim. Mas, basicamente, funciona assim, ó. O que aconteceu? Lá na Conferência de Potsdam, se dividiu a Alemanha em áreas de ocupação. 3 áreas capitalistas, França, Inglaterra, Estados Unidos, e uma área socialista. Só que como os Estados Unidos estavam muito mais fortes naquela queda de braço em 1945, fundamentalmente pelo uso da bomba atômica, acabaram fazendo, e a União Soviética se viu forçada a aceitar, a divisão de Berlim. Só que Berlim fica totalmente na parte oriental. Aí, em 1948, quando a União Soviética se fortaleceu, ela proibiu a chegada por terra de produtos, capitais, tecnologia, armamentos para Berlim. Então foram construídos corredores aéreos para abastecer a cidade. E, nos anos 50, os Estados Unidos investiram pra caramba na Berlim Ocidental. E isso ocasionava o quê? Isso fazia com que muitos dos cérebros formados nas universidades e a própria mão de obra qualificada no lado leste de Berlim, no lado soviético, no lado socialista, acabassem migrando para a porção ocidental. Além de, claro, tem uma base militar norte-americana incrustada aqui na Cortina de Ferro. Aí, em agosto de 1961, foi erguido o Muro de Berlim, que se transformou no grande símbolo da Guerra Fria. Imagine, uma cidade dividida por um muro em que, de um lado, nós temos o capitalismo, do outro, o socialismo. O Muro de Berlim foi esse grande símbolo da Guerra Fria e assim permaneceu até 9 de novembro de 1989. Um outro episódio que também está lá no meu podcast, A História da Sua Aprovação, tem muita coisa bacana para vocês, é o momento mais tenso da Guerra Fria, o momento em que quase as duas superpotências se cagaram a pau e que o mundo esteve na ameaça do Armagedon. Cuba faz a Revolução Nacionalista em 1959, Estados Unidos tentam derrubar o Fidel, não conseguem, estabelecem bloqueio a Cuba, estabelecem a expulsão de Cuba da OEA, o Fidel vai para a União Soviética, se aproxima do Khrushchev, e aí são instalados mísseis nucleares soviéticos em Cuba, apontando para a bunda do Mickey. Então, imagina só, gente, a partir daí nós temos um equilíbrio muito grande, porque lembra que os Estados Unidos tinham suas bases militares por lá. Aí foram 13 dias, do dia 18, dia 14 até o dia 28 de outubro de 1962, os 13 dias subsequentes, foram de uma tensão gigantesca. Uma tensão gigantesca em que, de fato, a ameaça de um bombardeio nuclear recíproco, a ameaça de se usar, inclusive, a bomba de hidrogênio, foram uma realidade. E o mundo inteiro aqui, né, apertando. E, a partir dali, um acordo entre as duas superpotências, que, inclusive, depois resultou num acordo de desarmamento,
foi estabelecido e se evitou esse colapso. Aí vou dar um pulo no tempo, já que estamos falando de Guerra Fria, para mostrar por que essa etapa de coexistência pacífica chegou ao colapso. Eu não quero entrar nas tretas internas dos Estados Unidos, porque não é o foco dessa aula agora. Mas, em 1979, já tinha acontecido assim, ó, aconteceu a Revolução Islâmica no Irã. Pô, o Irã era trialiado dos Estados Unidos, trialiado. E era parceiro, inclusive, da Arábia Saudita, mesmo que o Irã fosse de uma maioria xiita e a Arábia Saudita de maioria sunita, as duas mais importantes nações do mundo muçulmano no Oriente Médio, elas tinham até então uma parceria. Só que agora, e isso também explica a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita até hoje, em 1979 veio a Revolução Islâmica no Irã, e aí se impôs uma república fundada na Sharia, na lei islâmica, né? E a partir daí, houve uma ruptura com os Estados Unidos, sequestro de cidadãos americanos em Teherã e tudo mais, e a União Soviética, no mesmo ano, havia invadido o Afeganistão para garantir um governo socialista que havia se estabelecido num golpe militar no ano anterior. A invasão soviética no Afeganistão, ela faz com que a diplomacia norte-americana, que até então era comandada pelo Jimmy Carter, ela fosse completamente questionada. E aí vem a força da vitória dos republicanos com Reagan e Bush. E isso marcou uma mudança, porque o Reagan disse, let's make America great again. E esse cara disse, olha aqui, a gente vai partir para cima, a União Soviética agora vai ver com quem ela está se bosteando. Bosteando é um termo que a prova da URSS vai usar com certeza para explicar a Guerra Fria. E aí, gente, nós vamos ter que reagir, não vamos deixar a União Soviética sambando sozinha. O que acontece? Ele lança um ousado projeto militar chamado Star Wars. Até por isso que teve a trilogia Star Wars nos cinemas. Mas esse projeto Star Wars previa investimentos assim, de bilhões e bilhões de dólares na criação de um escudo antimísseis. Paralelo a isso, ele vai adotar pela primeira vez o neoliberalismo, a política de Estado mínimo. Cuida que a prova da URGS ela é extremamente crítica às práticas e políticas do neoliberalismo, Estado mínimo, privatizações, corte de gastos sociais, de investimentos em saúde, tudo mais. E a ideia de liberar a circulação de mercadorias. O Reagan também se aproximou, sei lá, de repente se apaixonou, se aproximou muito da Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, eles formavam o casal de ferro. E aí tem toda essa ideia dos Estados Unidos reagirem à União Soviética, embora lá, em 1987, gente, os Estados Unidos tiveram uma crise econômica mega fodida, viu? Mega fodida, assim, comparável à de 29, só que, claro, com outro tipo de estrutura e também a recuperação econômica dos Estados Unidos foi favorecida justamente porque nos anos 80 a União Soviética entrou em colapso. E aqui eu estou colocando os fatores do colapso. Aí quando aparece corrupção orgânica no PCU-RSS, não vai confundir com a PUC-IRS, tá? É no Partido Comunista da União Soviética. Mas os caras investiram pracaralisticamente na indústria bélica, indústria espacial e deixaram sucatear a base produtiva tecnológica, empresarial, agrícola, energia. Gente, Chernobyl, cara, Chernobyl, um desastre nuclear. E assim, excessivos gastos públicos, uma incapacidade de modernização. E aí é que entra esse cara, Mikhail Gorbachev. Esse cara vai lançar dois grandes projetos para tentar reformular a política da União Soviética e estabelecer uma condição de modernização. O primeiro é a transparência política, a glasnost. Ele pretendia estabelecer, dentre outras coisas, uma democratização no Partido Comunista, permitir a existência de oposição. Ele estabeleceu a ideia do fim daquela rede Cominform, lembra, de orientação nos partidos socialistas. Ele vai retirar tropas da Hungria, vai retirar tropas da Tchecoslováquia, da própria fronteira com a Polônia. Esse cara ele vai retirar as tropas soviéticas do Afeganistão. O Afeganistão foi o Vietnã da União Soviética, a União Soviética apanhou lá no Afeganistão. Temos um vídeo sobre o Afeganistão importantíssimo para vocês verem. E, paralelamente a essa situação de maior diplomacia com os Estados Unidos e retomada da diplomacia com a China,
a União Soviética também passaria pela sua reestruturação econômica, denominada perestroika. Cuida, ele não é um cara neoliberal, tá? Ele não vai fazer privatizações nem nada, mas ele se inspira naquela abertura econômica da China para atrair empresas estrangeiras e atrair capitais. O objetivo dele não era privatizar, mas permitir a iniciativa privada. Privatizar é vender o que tu tem. Permitir a iniciativa privada é justamente permitir que tanto investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras, quanto os próprios cidadãos da União Soviética pudessem ter sua iniciativa econômica própria. Só que a perestroika fracassou. O Partido Comunista era completamente contra essas reformas, e aí a União Soviética já ia colapsando, e aí vem o grande símbolo da Guerra Fria, né? O Muro de Berlim. Cai o Muro de Berlim em 9 de novembro de 89, e aí o que nós tivemos foi justamente um efeito dominó sobre as regiões, não da União Soviética ainda, mas lá da Cortina de Ferro. Cai o regime socialista na Hungria e na Polônia, em 89. A queda do Muro de Berlim faz com que já em 1990 caia o regime socialista na Alemanha Oriental. A Iugoslávia, em 91, entra em colapso absoluto com as suas guerras. Cai o governo romeno, cai o governo búlgaro. Tchecoslováquia, não apenas o governo cai, como elas se separam num plebiscito, e aí nós temos o fim dessa cortina de ferro. Só que começam também os nacionalismos bálticos. E em 1991, Estônia, Letônia, Lituânia se tornam independentes. E aí o que acontece? Começa esse colapso todo das repúblicas que formavam a União Soviética. Dentre elas aqui, Bielorrússia, a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão e a Ucrânia, que é estratégica. Ucrânia significa em russo fronteira. Então, áreas estratégicas. E não apenas a União Soviética cai em 1991, com a renúncia, a abdicação do próprio Gorbachev, como se desmancha esse território aqui, formando-se a Comunidade de Estados Independentes, liderada pela Federação Russa. Nós passamos a ter Boris Yeltsin, e aí sim o neoliberalismo penetra nesses espaços, inclusive sendo decisivo para recuperar aquela economia norte-americana, parcialmente recuperar a economia norte-americana que estava colapsada com a crise de 87, certo? E aqui nós temos, portanto, o fim da União Soviética em 1991. Em agosto teve uma tentativa de golpe contra o Gorbachev, foi esmagado, mas em dezembro, no Natal de 1991, Gorbachev pediu boné, renunciou, e assim nós encerramos essa nossa aula de revisão de Guerra Fria. Beijos!